Então, muitas vezes, nós somos induzidas a consumir mais também por falta de segurança. E como que a gente luta, então, contra essas inseguranças para que a gente consiga lidar melhor com o dinheiro? Primeiro ponto, acho que assim, a gente precisa entender um pouco o ambiente que a gente vive, né? Quais são esses modelos que nós temos. Quando eu comecei, a minha jornada, né, nas finanças não foi uma jornada sempre de sucesso, né? Eu vim de uma origem muito simples, onde não tinha recurso zero, né? Então, eu imaginava que, poxa, se eu tiver... E assim, a nossa origem era tão simples e a gente era muito zombado, né? Pela origem que a gente vivia, principalmente na escola. Quando eu passei a ter acesso a dinheiro, né, eu comecei a trabalhar em banco e aí a minha vida era um perrengue, né, então o dinheiro que a gente tinha era para pagar aluguel e para comer e para estudar, então a gente tinha que decidir o que fazer com aquele dinheiro, porque não dava. Quando eu passei a ter um salário, trabalhar em banco, eu falei, uau, fiquei milionária, gente, agora eu tenho dinheiro para muita coisa. E eu comecei a ver que as pessoas também começaram a me tratar de maneira diferente, né, e aí, ao meu redor, naquele ambiente que eu vivia, todos tinham carro. Todos moravam em casa. Então era uma época que tinha um boom de cirurgia plástica, né? Então as mulheres todas estavam colocando silicone, fazendo cirurgia. Falei, bom, agora eu posso, por que não? Então comprei meu primeiro carro financiado, comprei minha primeira casa financiada, fiz minha primeira cirurgia plástica financiada e aí a gente começa a normalizar um endividamento, que num primeiro momento ele pode ser algo saudável, mas vai chegando um momento que ele começa a ficar insustentável, né? E, enfim, mas o falar de dinheiro é tão íntimo que você não vai olhar o que está por trás. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um novo refinanciamento, você vai conversar com o seu gerente do banco, você vai... Enfim, mas você não vai olhar o que é esse comportamento, o que está me fazendo ter esse tipo de contratação de crédito. E o que estava fazendo eu ter esse comportamento é ser aceita pela sociedade. Eu queria mostrar para as pessoas que eu tinha vencido. Eu não era mais aquela criancinha, né, que era zombada, que não tinha recurso financeiro. Então, opa, eu também... Ah, vocês viajam? Mas tudo isso é muito inconsciente, gente. Não é uma coisa que você para falar, agora eu vou fazer porque eu quero ser aceita. Olha, eu venci. É muito inconsciente. É quase um processo de terapia, de análise própria mesmo. É um processo de autoconhecimento, né? Você precisa, muitas vezes, de um profissional e que te ajude nesse caminhar, que você não faça isso sozinho. Esse é um primeiro passo. Então, acho que a primeira dica já fica aí, pessoal. Se você tá gastando muito, olha em volta. Você não tá saindo... É isso mesmo, é olhar no seu entorno. Você não tá saindo com os amigos que gastam nos bar mais caros, começa a ir no mais barato. É você realmente olhar o seu entorno. Quem são os modelos de dinheiro? Enfim, o que eu fiz nessa época? Nessa época eu parei. Eu falei, se eu preciso ter um comportamento diferente do que eu estou hoje, mas eu estou andando com pessoas que têm o mesmo comportamento e que não estão olhando para isso, eu preciso mudar o meu ambiente. Ah, vou deixar de falar com os meus amigos? Não, mas eu vou buscar pessoas que tenham hábitos diferentes. Então eu comecei a excluir das minhas redes sociais várias pessoas ou várias, enfim, que me induziam, né, a consumir mais e incluir pessoas que me induziam a ter pensamentos mais conscientes. Então, de verdade, gente, eu incluía pessoas tão distantes de mim, assim, não sei, deixa eu pensar, pessoas que falavam só de empreendedorismo, assessores financeiros, e eu incluía mulheres. Porque eu queria ter esse olhar feminino, né, eu queria ter essa questão assim, se eu sou mulher, como que é o olhar de uma mulher que tem investimentos, que fala de empreendedorismo, o que ela pensa diferente de mim? E, gente, eu era cara de pau mesmo. Eu ia nas redes sociais, eu ia lá no direct e perguntava. Oi, fulana, tudo bem? Tô te seguindo aqui, babá. E assim, a maioria me respondia. Ju, eu venho assim, o meu processo é muito parecido, ou o meu processo é totalmente diferente. E eu comecei a acompanhar. Nosso cérebro, gente, nós fomos criados para viver em espécie. Né? A gente não vive para viver em espécie diferente. Então a gente gosta de estar com pessoas que pensam parecidos com a gente. Os grupinhos sempre, né? Exatamente. E as redes sociais, ela tem esse aspecto de criar bolha, né? O algoritmo ele vai vendo o que você gosta, o que você está consumindo, ele vai criando uma bolha. Então eu deixei de ter acessos àqueles consumos que eu tinha e passei a ter acesso a essas pessoas que agiam de maneira diferente com o nosso dinheiro. Então, se eu não tive na minha estrutura familiar e se eu não tinha dentro dessa questão social que eu vivia, apesar de viver dentro do mercado financeiro, dentro de bancos, eu não tinha esse hábito de consumir de maneira saudável. Eu consumia para me mostrar como um sucesso financeiro, né? E aí eu fui buscar, primeiro, autoconhecimento, entender assim, o que estava acontecendo comigo, entender também sobre planejamento financeiro. Então, eu fiz um planejamento financeiro para entender quais eram os recursos suficientes que eu precisava para poder fazer uma transição de carreira, para poder não ter o medo de ficar sem dinheiro mais, porque como eu vim de uma origem
muito escassa, eu tinha muito medo de ficar sem dinheiro. Mas eu também tinha muito medo que as pessoas me excluíssem pela maneira de não ter dinheiro. Então, eu fui entender isso realmente em terapia, o que acontece. E aí eu fui entender os meus pontos fortes, fui entender quais eram as minhas habilidades, fui entender quanto de renda eu deveria ter, fui me fortalecer, porque muitas vezes, gente, a gente acha que é só questão do dinheiro, mas nós estamos tão ter sempre mais e não é isso. E às vezes a gente é tão insegura ao ponto que a gente não destrava aquela leoa que tá dentro da gente de ter potencial de renda. A gente tá sempre ali, sabe, ganhando um pouquinho, mas aí você, né, sei lá, você vai conversar com um amigo, o amigo fala, mas meu, olha a quantidade de informação que você tem, olha como você é habilidosa nisso, por que você não fala sobre isso em tal lugar, por que você não vende isso? Mas será que eu tenho toda essa capacidade? Então, eu acho que sim, eu acho que buscar um autoconhecimento, buscar uma terapia, ela é uma aliada ao planejamento financeiro. Acho que, como eu te falei, o planejamento financeiro ele não é simplesmente uma planilha, né? Entender sobre o comportamento humano, é entender o que te move.